atualização dos números do município, essa feita relacionada ao primeiro quadrimestre de 2023. Essa determinação legal ela está disposta no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que nos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstre e avalie o cumprimento da remessa fiscal de cada quadrimestre. Em audiência pública na Casa de Leis do município. Minha finalidade é apresentar o resultado da execução orçamentária, que vamos fazer a seguir, comentando o desempenho da arrecadação de receitas e a sua destinação, bem como as principais despesas que consomem os recursos. Nesse primeiro quadro, nós temos comparação da receita prevista e a realizada por categoria econômica. Receita corrente, o município orçou R$ 254.278.654 e realizou até o primeiro quadrimestre de 2023 R$ 90.711.486,64. A previsão de receita de capital é R$ 231 e nada foi realizado até o primeiro quadrimestre. A dedução da receita, estimada em R$ 16.410.250.000, ela apresenta o resultado até abril, final de abril de 2023, de R$ 6.602.934,94. A receita líquida orçada se situou em R$ 238.099.404 e a realizada até o final do primeiro quadrimestre R$ 84.108.551,70. Isso representa cerca de 35% da receita orçada, o que demonstra que o orçamento foi muito bem elaborado até o momento. Agora se mostra ali 35,3%, quando se mostra a distribuição de receitas, nós teremos 33,3% até o primeiro quadrimestre, esse seria o normal, né? 100% divididos por 3, temos 35,3%, que é um número bastante aproximado do previsto, né? A distribuição da receita, ela se distribui em receita tributária, que representa 25,1%, se atingiu 25,1% do orçado, contribuições 29,1%, receita patrimonial 30,4%, serviços 47,8%, transferências correntes 35,4%. Você vê aí que o que mais se aproximou do orçado, na verdade, são as receitas, as transferências correntes, são as transferências do governo federal e do governo estadual. Na verdade, são a maior fonte de receita do município, como se vê ali, 69 milhões, né? Que é o valor maior que se apresenta ali. As receitas de capital, como já dissemos antes, não ocorreram. Receitas extra-orçamentárias se referem ao regime próprio de previdência, por 5.565.000, 35,4% também muito próximo do orçado. E, no geral, 35,3%. A previsão de realização da despesa, nós tínhamos... Vou chegar para cá, porque vou mudar de lado, porque a qualidade está atrapalhando aqui a visão. Então, nós temos ali as despesas correntes, despesas com pessoal e encargos. Foram empenhados 59.158.870,30 e realizados 38.626. Juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, despesas de capital, investimentos. É importante dizer que essas despesas de capital, na verdade, elas são realizadas com recursos próprios, né? Como vimos ali, não houve nenhuma arrecadação de receita de capital, que seriam transferências governamentais,
emendas parlamentares, né? Transferências voluntárias do governo federal e estadual. Então, esses 4.114.000 de despesas de capital, que basicamente são investimentos em infraestrutura, asfaltamento, compras de equipamentos permanentes. Então, tudo isso foi feito nesse período, utilizando os recursos próprios do município, recursos do Tesouro. Tá? Amortização de dívidas de 4.216.000 orçados, já quase 50% foram cumpridos agora no primeiro quadrimestre. A reserva de contingência não foi utilizada. Então, o total de despesas liquidada, que consideramos que a despesa empenhada, ela pode incluir aqui, por exemplo, folhas de pagamento que são objeto de empenho global e que se estende até o final do ano. A despesa realmente liquidada, ou seja, aquilo que foi efetivamente realizado, compras entregues, enfim, e despesas liquidadas, que são realmente obrigação imediata de pagar, são 75 milhões. Como nós vimos lá no quadro anterior, nós temos a receita de 84.108.000, pode voltar, contra 75.838 de despesas. Então, a execução orçamentária está equilibrada, né? Apresentando um superávit orçamentário de cerca de quase 8 milhões no ano, né? Pode seguir. Aí nós apresentamos a despesa por função, as diversas funções, legislativa, judiciária, administração, como é comum, né? Não aqui, mas em quase todos os municípios. A maior despesa se encontra na área de saúde, 24,1% do total da despesa total, e educação, 21,4%. São as duas áreas onde as maiores despesas ocorrem. E a administração, 17,7%, que aqui inclui a folha de pagamento de todos os outros setores que não são saúde e educação. E parte da saúde e educação que o município complementa, né, com os índices constitucionais exigidos. Aí, como falamos, as despesas liquidadas são consideradas executadas, ou seja, aquelas que são liquidadas já são devidas no orçamento. As despesas que são empenhadas, mas não liquidadas, ao final do exercício, elas são inscritas em resto a pagar ou são anuladas, se for o caso de se concluir que elas não serão realizadas. Mas se forem ainda realizadas, mesmo que não tenham sido processadas ainda, elas são inscritas em resto a pagar não processadas. Aqui nós temos o quadro demonstrando as despesas com pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina um limite legal máximo de 54%, que seriam 127.468.000, agora no quadrimestre, né? Nós atingimos 121 milhões, nos situando abaixo do limite legal, né, máximo, e um pouquinho acima do limite prudencial, que é 51,30. Nós atingimos aqui 51,39. Então, estamos aqui no limite prudencial. Só se deve aos reajustes que ocorreram, salariais que ocorreram de 7,43%. O município concedeu um reajuste acima do índice de inflação, que seria 5,96%. Concedeu 7,43%, exceto para os níveis para os secretários, prefeito e vice-prefeito, que receberam exatamente o nível da inflação, 5,96%, porque já tem isso determinado numa lei à parte. Então, nós esperamos agora no segundo quadrimestre, encerramos o segundo quadrimestre em agosto, que tenhamos uma posição mais confortável em relação a essa situação. Nós mostramos lá as despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino, que foram 24,1% do total, ou 21,4% do total das despesas. Aplicamos na educação até 30/4, 11.971.549,32.
Isso representa 33,15% das receitas de impostos, resultantes de impostos. O mínimo que o município deveria aplicar seria 9.029.001,40, que seria os 25% que a Constituição determina como mínimo a ser aplicado na educação. Essa receita foi de 36.116.005 e o município aplicou então na educação 33,15, 2.942.547,92 acima do limite exigido. Em relação à despesa com saúde, o total aplicado em 30 de 4 de 23 foi de 9.547.344,10, 26,4% da receita resultante de impostos, que é a mesma que apresentamos lá na educação. O limite constitucional seria de 7.223.201,08, 20%. Na verdade, a Constituição determina 15%. Aqui no município de Paraíba do Sul, nós temos uma lei municipal que estabeleceu em 20% o mínimo da receita resultante de impostos a ser aplicado na saúde. Então, com essa aplicação de 26,4%, o município aplicou 2.324.132,30 acima do limite mínimo exigido. Esses são os dados constantes do relatório da execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 23, que trazemos a esta audiência pública e que já estão, se encontram publicados no Diário Oficial do município. E nós permanecemos lá, a Controladoria, a Secretaria de Fazenda, o pessoal da Contabilidade, à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que julguem necessárias. Muito obrigado a todos pela presença e até agosto, quando até setembro, quando faremos a apresentação do segundo quadrimestre. Obrigado.